Fala Batista, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um podcast, mais um episódio do nosso podcast Nós os Batistas. Hoje voltamos aqui à nossa formação original com os quatro. Me chamo Júnior, Jucimar, Samuel e o Gabriel. E vamos começar hoje mais um episódio, né? Relembrando um pouco o nosso último episódio, nós tivemos a presença ilustre de nada mais nada menos que Irmão Wellington Miranda, seminarista. A gente teve aqui um papo bacana até sobre música. O Samuel estava na técnica no dia, mas foi um papo bacana. A gente conseguiu abordar vários assuntos, a gente fez uma cronologia da música. Começando na década de 80, passando por 90, chegando aí. O irmão Wellington e o Jucimar revelaram a idade deles naquele episódio também. Eu não, só o Wellington. Só o Wellington. Inclusive tá pra lá de grande, né? Mas tudo bem. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco diferente, né? Do que a gente falou ano passado. Bem diferente. Bem diferente. Mas essa é a proposta que a gente quer para esse podcast, né? Sempre tá trazendo diversos temas, não se prendendo a uma coisa só, né? E para iniciar esse tema aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Existe salvação fora da religião? Será que tem como a gente ser salvo se não for através da religião? E eu levando essa bola para o irmão Jucimar já... E já começo com outra pergunta que a galera diz: religião salva ou mata? Muito bom. Boa pergunta. E tu, Samuel, tem Não alguma foi essa pergunta? pergunta. Acaba logo de detonar tudo, Samuel. Solta os leões. Define primeiramente o que é religião, né? Pra depois Muito se bem. salva ou não salva. Então, olá, turma boa. Nós vamos hoje falar sobre religião, né? E o importante, o interessante disso é partindo de premissas que muitas vezes, ou de percepções, ou de posições, que muitas vezes soam estranho aos nossos ouvidos, né? Religião salva? Existe salvação fora da religião? O que é religião? E por que isso se torna importante? Porque de uma maneira um pouco estranha, nós cristãos, especialmente os cristãos protestantes, nós desenvolvemos uma prática de negar aquilo que nós somos, de negar a nossa própria religião, né? E a gente vai, nesse nosso encontro, tentar investigar as razões que levam os cristãos a fazerem coisas que muitas vezes vão contra eles próprios, né? Então, falando de maneira geral sobre religião, a gente tem duas maneiras de abordar a religião. Uma maneira técnica, sociológica, antropológica, ou uma maneira teológica, né? Aquela forma sociológica que foi desenvolvida na virada do século XIX para o século XX, por nomes que são famosíssimos, né? Durkheim, Karl Marx, Engels, Max Weber e outros nomes da sociologia, vamos dizer assim, praticamente Durkheim, o pai da sociologia, ele, através da sua pesquisa por meio vamos dizer assim, dos primórdios da sociologia, ele foi um dos pioneiros, um dos precursores do estudo da sociologia como elemento, como objeto de estudo da ciência. Mas o que a gente vai fazer aqui não é isso, não vamos pegar a religião como um objeto de estudo científico. A gente vai tentar descobrir uma outra forma de analisar a religião e descobrir a importância dela e tentar responder essas perguntas originais, né? Então, basicamente, indo para a pergunta, Samuel, o que é a religião? O que vem ser isso? Bem, de forma geral, a religião está associada a normas, a práticas que levam o ser humano ao sagrado, né? Mas a gente vai ampliar um pouco esse conceito. Porque se você associar, dependendo da definição que você vai usar da religião, você vai eliminar certos grupos, por exemplo. Dependendo do conceito, se você associar a religião à adoração, ao sistema formal de princípios pré-estabelecidos, escritos, que vão adorar um Deus, você vai eliminar, por exemplo, as milhares de religiões orientais, ou as religiões que não têm uma escrita. Era isso que né? eu ia dizer, que é um termo assim tão
tão amplo que se perguntassem para 10 pessoas, iam ser 10 respostas Exatamente. totalmente diferentes. Então a gente está tentando aqui sistematizar ou definir inicialmente esse tema. Então como é que nós vamos trabalhar com o conceito de religião? O conceito de religião a gente vai tentar ser o mais amplo possível, incluindo aí, e aí vem um ponto-chave, os não religiosos. Porque a definição de um não religioso parte originalmente da existência da religião. Então, na nossa conversa, o que vem a ser religião? São todas as normas ou princípios que levam alguém ao sagrado ou afastam alguém desse sagrado. A própria negação da religião se constitui uma religião. Mesmo que ele não a tenha como prática, como algo real, mas ele se define a partir da negação daquilo. Ele não existiria se não existiria a religião. Então nós estamos sendo o mais amplo possível. Então religião, na nossa conversa, vai ser toda e qualquer norma, todo e qualquer princípio que leve a pessoa ao sagrado ou afaste a pessoa do sagrado. E aí a gente vai fazer essa ampliação do sentido de religião. E tentar investigar a partir daí, Samuel, Júnior e Gabriel, por que o sentido de religião no meio cristão e objetivamente protestante, em boa parte das vezes, ele assume um aspecto negativo? Por exemplo, quem aqui nunca ouviu, ou você que está assistindo esse vídeo, ouviu ou disse coisa do tipo, quando está evangelizando ou pregando, né, dizendo, olha, eu não estou aqui falando de uma religião, eu estou falando de Jesus. Olha, eu não vim aqui pregar uma religião, eu vim pregar o Deus verdadeiro. Eu não vim falar de normas de religião, eu vim falar da fé, da espiritualidade. Ou como pessoas dizem assim, eu não tenho uma religião, eu tenho uma espiritualidade. Sim. Então, a gente vem também colocar que essas afirmações, elas não têm sentido. Porque esses elementos, eles não conseguem existir desassociados. Eles não conseguem existir longe um do outro. E aí se vem a pergunta, por que os cristãos, muitas vezes, têm até vergonha de se dizerem religiosos? E a gente aqui, a partir do estudo que a gente vai desenvolver aqui e da nossa conversa, a gente elencou 3 causas principais. Antes de eu ir para essas 3 causas, está claro, Samuel, o sentido de religião que nós vamos aplicar aqui? Sim, tá claro. É um conceito bem amplo para abranger desde a religião tradicional lá do Zimbábue, passando pelo Himalaia, passando pelos Incas, até chegar à mais estruturada religião e formalizada que nós temos no mundo, né? Para de forma que a gente contemple todos os aspectos do que pode ser religião. Tinha alguma coisa? Eu acho que, antes da gente entrar nesses 3 pontos aqui, eu acho que é interessante a gente sempre falar que o termo religioso, ele acabou se tornando um termo pejorativo no meio dos cristãos, né? Sempre se referindo àquele cristão fundamentalista, e não fundamentalista, associado à hipocrisia. Justamente. Você ouve muito a palavra religioso quando você vai se referir a alguém que tenta sempre impor usos e costumes em cima de pessoas, sempre tenta impor até coisas antibíblicas, mas que ele julga ser bíblicas, né, em cima de pessoas. Então, essa estratégia de evangelismo, de chegar às pessoas com a imagem de Jesus Cristo e desassociar essa imagem de Jesus Cristo à religião do cristianismo, é como se eu tivesse te chamando para ir comer um pão numa padaria, só que eu não falo para você que vai ser uma padaria, vamos comer um pão, aí a gente chega lá, vai ser uma padaria. Aí você vai virar pra mim e falar assim, cara, você me chamou para comer um pão numa padaria, mas por que você não avisou que era uma padaria? Entendeu? Não é uma padaria isso aqui, não é uma padaria. É tudo menos uma padaria, entendeu? Então assim, não faz sentido esse conceito e que talvez ainda, né, queira Deus que sim, a gente possa resgatar esse sentido de se chamar de religioso, não de forma pejorativa, mas sim porque amamos a nossa religião, respeitamos a nossa religião e vivemos ela. Eu acho que isso está relacionado no meu pensamento, a um medo de um julgamento do mundo. Por exemplo, no nosso último vídeo a gente tratou sobre música e vocês falando aqui tudo,
eu lembrei que atualmente na mídia a gente vê que tem muitos cantores que se diz estar saindo do cenário cristão, do cenário gospel, mas que não vão deixar de fazer músicas para Deus, que adoram a Deus. Só não vão mais estar no nicho cristão, no nicho gospel, mas vão continuar fazendo. E muita gente alega que é para fazer com que outras pessoas escutem e conheçam. Só que eu particularmente É uma acho estratégia comercial, né? cara, você vai cantar música cristã, mas não quer ser associado ao cristão. Não, ele quer ganhar mais dinheiro, é. basicamente. Aí eu não sei, mas Não, mas Ele ganha. eu acho estranho isso. Poxa, se você vai defender uma coisa, por que não tá com a galera, com a equipe que vai te ajudar naquilo? Olha só, então, voltando para o tema geral de religião, para a gente ir objetivamente para os 3 pontos. Geralmente, quando se fala de religião, se lembra, né, a primeira expressão que se tem no sentido de religião é o sentido que Cícero, no passado, do latim religare, que seria religar, né? Mas, na verdade, antes dele, tinha uma ideia de ser associada à leitura, ao estudo, a reler, né? E aí existe, na verdade, um verdadeiro debate sobre o que significa, uma discussão antiga que passa por uns pensadores antigos, de Cícero, Agostinho e outros tantos, no sentido de o que vem significar a palavra religião, que vai desde alguém que lê e relê, que se dedica ao estudo, até o processo de religar-se a Deus, ou o processo de reeleger Deus como centro do seu universo. De toda forma, a gente vai ampliar esse sentido, não vamos nos prender à etimologia da palavra em si. No caso, Deus, ou Sim. Deus, o ser da religião? Isso é o estudo do sentido de religião no cristianismo. Ah, sim. Né, associado ao cristianismo. E a gente está ampliando esse sentido, certo? Aí, nesse sentido, dessa forma, a gente vem para os 3 pontos. E é uma pergunta que não é somente retórica, mas assim, quantas pessoas já associaram a sua prática religiosa a algo não religioso? Olha como isso é contraditório. Então, nós elencamos três coisas que a gente vai discutir agora. A primeira delas é o que a gente chama de desconhecimento. Eu coloquei no texto que eu fiz uma outra palavra, mas eu vou retirar essa palavra. Eu tinha colocado ignorância, mas é uma palavra pesada. Então eu vou botar desconhecimento. O segundo... Que é um sinônimo, mas tudo bem. Então, o primeiro é negar por falta de fé. O segundo, negar por desconhecimento. E o terceiro, negar por ambição. Certo? Então, falando do primeiro ponto, por que os cristãos, de uma maneira estranha, boa parte dos cristãos protestantes, não se sentem religiosos? Veem isso de forma negativa. Tem 2 razões óbvias. Eles perderam a fé e não sabem disso. Estão sendo informados agora. E, assim, a percepção Estão deles... sendo informados Surpresa. agora. A percepção deles com relação à natureza desse ato está tão disforme, está tão enevoada, que eles não conseguem ver o óbvio. Por exemplo, Samuel, tu tem uma Bíblia, não tem? Pronto. A Bíblia, quando você vai comprar a Bíblia, tu vai no supermercado, no livraria, tu vai em que seção? Na livraria na parte de religiosa, né? Religiosa. Então Na você tem divisa um religiosa. livro que ela é recheada de conceitos, de ideias, de sentido, de palavras religiosas, que você compra numa seção religiosa. Você você convive com pessoas que te chamam de irmãs porque tem a mesma prática religiosa, num ambiente chamado igreja. Mas não são religiosos. Presta atenção, calma aí, não terminou. Que ouvem dia após dia mensagens estritamente religiosas, pregadas e faladas por pessoas que são líderes religiosos, mas eles dizem, eu não sou religioso. Ele não consegue ver mais o óbvio que está diante dele. Sim, você é uma pessoa religiosa. E isso não é depreciativo. Isso não é uma maneira ofensiva de se referir a si mesmo. Você é uma pessoa religiosa. Só que vem um segundo fator que impede de você ver o óbvio e perder a fé.
que é a percepção errada a respeito do sentido histórico. Por que que a palavra religião passou a assumir um sentido negativo? Eu vou pedir o Júnior, tu pode, Júnior, logo vem aqui no item B, logo aí no isso aí tem assim Da primeira parte? É da primeira parte, na primeira página. Não, volta aí. Aqui, B. Sim, tem essa citação. Leia aí, a religião. A citação. Sim, sim. A religião é o ópio do povo. A abolição da religião enquanto felicidade ilusória dos homens é a existência da sua felicidade real. O apelo para que abandonem as ilusões a respeito da sua condição é o apelo para abandonarem uma condição que precisa de ilusões. A crítica da religião é, pois, o germe da crítica do vale de lágrimas, do qual a religião é auréola. É a auréola, quer dizer, é a coroa disso, né? Quem foi que citou isso aí? Assim, é uma citação de uma pessoa famosíssima chamada Karl Marx. Karl Marx. O que é que isso tem a ver? A maior parte, isso é fato, a maior parte do sistema educacional, não só brasileiro, mas mundial, ele foi moldado, foi modulado dentro de princípios e conceitos de uma coisa chamada teoria crítica, que é um instrumento, que é o principal instrumento de formação do pensamento da ideia marxista. Então, basicamente, esse sentimento, essa percepção que você tem negativa da religião, ela tem duas origens. Um é mais antigo, que é ligado à própria reforma protestante, quando rejeitava o catolicismo e distorcia o sentido de religião, rejeitando tudo que vinha de lá. E essa mais moderna, a partir do sistema educacional moldado, que desde as primeiras séries até a universidade, passam uma ideia exatamente como esse cidadão aqui referiu-se. Eu vou só acrescentar um outro elemento sobre a ideia, o projeto, o mundo perfeito do marxismo. No estudo analisando o aspecto religioso presente nos escritos de Max Weber e de Durkheim, um professor fez a seguinte citação. Marx separa a estrutura, que em termos gerais são condições materiais de produção da existência, e superestrutura. Chama a atenção para o fato de que a religião é a única das superestruturas tidas por Marx como irrecuperável, não sendo passível de redenção do sistema socialista. Ela é vista como algo que reflete e reforça a alienação. Daí acreditar-se que no socialismo, ao findar-se a alienação, a religião torna-se desnecessária, desapareceria paulatinamente. Então, essa percepção negativa não deixa de vir também de um sistema educacional moldado dentro dessa teoria crítica que fundamenta, vamos dizer, que constrói o pensamento marxista. E muitas vezes a pessoa sente algo em relação à religião e não se dá conta de onde está vindo. Uma das fontes que impede de ele olhar para a religião e ver coisas positivas a ponto dele querer desassociar sua prática religiosa da própria religião, a ponto de dizer assim, eu não sou uma pessoa religiosa, ou associar o próprio cristão protestante, associar a prática religiosa a algo nefasto. Bem, existe esse ventozinho, essa influência do pensamento. Uma outra coisa que influencia, que também é falta de fé, é devido à crítica que se faz à igreja, associa-se à igreja à própria religião. Né? E os erros clássicos, os desvios, os pecados, os crimes cometidos durante toda a história, faz com que muitas pessoas deixem de acreditar na igreja como o corpo espiritual de Cristo e passam a acreditar e associar isso à religião. Sim. Eu particularmente acredito que essa seja voltada para esse primeiro tópico, salvo engano. É sobre fé, falta de negar fé. sobre fé, né? Eu acredito que esse seja o principal ponto.
tipo, associar a igreja à a própria igreja, religião, isso. né? E aí nega, né? Só que tem um fato, é inegável que se cometeram crimes durante toda a história em nome de Deus. Provavelmente os maiores crimes que se cometeram foram em nome de Deus. Mas é a própria Bíblia que condena esses crimes. E negar esses crimes é tão absurdo como negar que a igreja é o corpo de Cristo. É negar que Deus nunca deixou de ter pessoas aqui na terra que serviam a Ele com verdade e com sinceridade. A história é contada parcial. Ninguém conta toda a história. A gente não sabe toda a história do que aconteceu desde os apóstolos até os nossos dias. A gente sabe parte da história. E foi documentado também, né? O que está documentado. De toda forma, uma outra maneira que faz com que a pessoa não se sinta bem por ser religioso ou associar essa expressão, são esses erros que aconteceram no decorrer da história, mas assim, todos os grupos humanos cometeram erros, inclusive a própria igreja. O pior é sempre tirar o cristianismo como o vilão de toda a história da humanidade, que assim, quando se vai falar de Idade Média, se pega o cristianismo católico, o catolicismo, né, no caso, e transforma ele como se fosse o cristianismo. Não, e não só isso, mas transforma ele como se fosse aquele monstro gigantesco que matou todas as pessoas do mundo e o catolicismo era... E assim, igual você falou, não tem como a gente negar a realidade desses fatos. Ocorreram, sim, mas eu consigo te citar mais brutalidades no meio da Ásia, ali nos seus períodos imperiais. A Revolução Francesa, que foi um movimento antirreligioso, por exemplo. Citar mais brutalidades da Revolução Francesa do que no catolicismo, entendeu? Só que você ter uma imagem como o catolicismo, como o cristianismo, para tirar como vilão da história é muito simples, muito fácil. Porque para ler esse livro aqui, precisa de fé. E se eu não tenho fé e vou ler esse livro aqui, vou querer argumentar esse livro aqui, eu consigo tirar o que eu quiser. Tu chegou no outro ponto, que é a falta de fé na Bíblia. Então, nós temos a pessoa que não vê a própria realidade diante de si. Nós temos uma pessoa que perdeu a fé porque ele desconhece o sentimento que está dentro do coração dele, forjado, moldado por um sistema educacional marxista. Ele perdeu a fé na igreja, ele perdeu a fé na própria Bíblia. E para ele, Bíblia tanto faz. A Bíblia deixou de ser a palavra de Deus, e aí é uma sucessão de fatores que vão se acumulando, uma sucessão de ações que a gente pode dizer assim, que geram ou que são ativadas por falta de fé, chegando ao ponto, e a parte final com relação à falta de fé, como elemento que faz com que o cristão se sinta envergonhado por ser religioso, é a ignorância a respeito da ação do Espírito Santo de Deus. Então eles conseguem, essas pessoas que não se sentem espirituais, cristãs, pessoas de fé, mas não são religiosas, eles conseguem separar a ação do Espírito Santo de Deus da religião. Mas aí vem uma pergunta simples: como é que a gente foi informado do Espírito Santo? Onde é que a gente sabe? Quem foi que disse pra gente que existia o Espírito Santo, Samuel? Só por meio da Bíblia. Só Por meio da conhecendo. Bíblia. Por meio da Bíblia, conhecendo ela, que a gente vai ter essa informação. Então, sim, o que acontece? É uma sucessão de coisas que vão se acumulando, que geram no final uma falta de fé, que faz com que a pessoa esteja no lugar, mas não consiga ver aquele lugar com aspectos positivos, por diversas razões. O segundo aspecto é negar por desconhecimento. E esse é o mais... a coisa mais importante que eu acho com relação a como a religião foi construída. Você entender como a religião foi inventada e por quem ela foi inventada. Quem foi, Samuel? Quem inventou a religião? Não vou dar spoilers. Tá? Não, mas olha só, é por isso que eu disse que no começo que a gente não ia fazer uma análise, seguir para a análise sociológica da religião. Porque a parte da sociologia, da antropologia, que estuda as sociedades antigas, os grupos antigos, eles têm uma linha a respeito de como a religião surgiu.
E eu disse, ó, a gente não vai seguir a gente não vai analisar a religião como um elemento científico. Sociologicamente, a gente vai analisar dentro de uma perspectiva teológica. E a gente vai usar para isso a própria Bíblia para tentar descobrir como a religião foi inventada e por quem ela foi inventada. Porque é uma maneira também. Quem aqui nunca ouviu expressões do tipo a religião é a invenção do homem? O livro, a Bíblia A foi Bíblia é a escrita por invenção do homens. homem. A Mas Bíblia foi escrita por homens, isso foi de um livro escrito por outro homem. pois é, assim, o que é que nós temos no mundo que a gente consome que não foi feito por ser humano? Assim, não existe. Assim, para a pessoa chegar a essa compreensão, ela teve que ser informada por outra pessoa que escreveu um livro dizendo, olha, a Bíblia não é boa. Ele diz, olha, a Bíblia foi feita por homens. Assim, mas como é que você foi informado disso? Né? Porque aquele homem ele bem atrás de mim acabou de me dizer. Porque para parar para ler a Bíblia, ele nunca... Porque ele escreveu num livro dizendo que... Exatamente. Mas olha só, eu tenho uma teoria com relação à origem da religião. E eu vou contar para vocês, para a partir daí a gente ver o seguinte ponto. Então, o primeiro ponto é falta de fé, o segundo ponto é desconhecimento de como a religião Ignorância. foi criada. Tá, ignorância. Estupidez, né? Vamos partir do princípio. Deus criou tudo. Certo. Colocou o homem e a mulher no Jardim do Éden. Certo. Naquele momento no Jardim do Éden, existia um estado de perfeição nas relações sociais e nas relações espirituais únicos na história. O homem falava diretamente com Deus e Deus falava diretamente com o homem. A gente não consegue definir com precisão como se dava isso, mas a Bíblia nos informa lá no comecinho que Deus falava com eles. Tanto é que a ordem que Deus deu a respeito de não comer o fruto foi dada diretamente por Deus. E eles ouviam a voz, então dá a entender que eles conversavam naturalmente. Diariamente. Exatamente. Né? Aparenta ser. Pronto. Deus sempre... Naquele momento não tinha religião. Eles tinham um acesso livre e pleno a Deus. Eles cometem um pecado. Certo? Mesmo depois do pecado, Deus ainda conseguiu conversar ainda com eles. Por exemplo, aquele diálogo que Deus teve com Caim, antes de Caim cometer o homicídio. Mas a gente voltando um pouquinho, quando Adão e Eva caíram, quando eles foram expulsos do jardim, Gênesis 2 e 3 relata isso aí, tem uma partezinha de um versículo que é fundamental. A comunhão entre o homem e Deus, entre o ser humano e a humanidade representada lá em Adão e Eva, foi rompida. Certo. E Deus vai atrás do homem e da mulher que estão escondidos. E naquele diálogo que a gente percebe que é um diálogo tenso, no qual Deus assim, chama o homem, chama a mulher, amaldiçoa a serpente e joga na cara deles todas as situações que eles tinham feito, mas ao mesmo tempo Deus traz para eles uma coisa que está lá no texto. No verso... Qual capítulo é? O 3? Capítulo 3. É o 3. No capítulo 3, no verso 21. Olha só o que é que diz lá. Depois daquilo... E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, nesse processo, o que é que a gente tinha? Adão e Eva estavam afastados de Deus e eles não conseguiam se aproximar de Deus. Provavelmente eles tinham vergonha um do outro também. Então as relações humanas, as relações sociais estavam afetadas e a relação espiritual do homem com Deus estavam afetadas. Com a natureza também. Com a natureza, assim, estava tudo afetado. Aquela coisa, eles estavam se escondendo. Então Deus vem e diz o texto que Deus sacrificou, Deus fez de peles de animais e vestiu o homem e a mulher. Pronto, nesse momento, devido a uma necessidade humana para poder se reaproximar a Deus, não uma necessidade de Deus, mas uma necessidade humana, Deus restabelece a comunhão, dizendo assim, agora vocês podem chegar até perto de mim, vocês não estão mais nus. Essa pele ele tem um sentido muito amplo e muito profundo, ele remete à justiça de Cristo, imputada no ser humano pela fé, mas a gente não vai focar nisso, a gente vai focar só no ato em si. Olha só, antes disso, o homem e a mulher tinham um acesso pleno, livre diante de Deus. Do jeito que estavam. Do jeito que estavam. Agora eles precisavam vestir uma roupa, por necessidade humana. Uma norma. A segunda norma que Deus estabeleceu e implantou no universo, também apontando profeticamente.
Deus precisou sacrificar uma vítima inocente, ou pelo menos uma ou duas. Vamos supor que seja uma ovelha, fez um... Um para cada. Um para cada. Então nós temos nesse exato momento o estabelecimento de duas normas que precisariam valer a partir daquele momento para o homem se relacionar com Deus. Ele precisaria estar vestido, representando o suprimento da necessidade humana. E 2, foi estabelecido o sacrifício de uma vítima inocente em favor do pecador. Bem aí nós temos a invenção da religião. Que no caso precisaria de uma contrapartida, ele não ia ter tudo assim, né? No sentido de que antes o homem não precisava de nada para se aproximar de Deus. Agora ele precisa dessas duas coisas. Tanto é que você for um pouquinho mais para frente, você vê Caim e Abel fazendo o quê? Sacrifício. Ofertas. Caim oferece vegetais, fruta, aquela coisa toda. E Abel faz um sacrifício. Quem foi que falou para ele sobre isso? É óbvio que foi o pai deles. Diz, olha, então eles estavam se relacionando com Deus. Então, dessa maneira, nós temos no princípio da humanidade, lá desde o princípio, Deus estabelecendo duas normas, dois princípios, duas leis que iria fazer com que o homem se aproximasse dele. O homem não se aproximaria mais dele nu por necessidade do homem, mas também o homem precisaria levar algo para Deus, como compromisso de fé diante da graça de Deus. E aí nós temos o estabelecimento da religião primária. Isso nos remete ao ápice da religião, que é o Calvário, o Gólgota. Em Cristo nós temos o ápice da religião, quando Cristo se personifica o sacrifício perfeito. E aí, o desenvolver disso, lá em Hebreus, nós temos uma coisa fantástica. Em Hebreus, Jesus é chamado de sacerdote, sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele tem papel em que espaço? Tabernáculo. Que é um espaço religioso. Então, Cristo não veio Cristo não veio abolir a religião. Cristo veio aperfeiçoar a religião. O ápice da religião se dá em Cristo. E por fim, indo lá para o Apocalipse, para finalizar essa visão geral sobre como a religião foi criada, nós temos no mundo perfeito, no mundo recriado por Deus, no novo céu e nova terra, quando os humanos que se relacionarão com Deus, diz lá em Apocalipse 21, 22, e nela não... 21, 22? Acho que não. Apocalipse 21, 22. E lá não há templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Eis o fim da religião. Mais uma vez o homem terá acesso pleno, sem precisar de escoras, sem precisar de intermediários, sem precisar de intercessores, porque ele vai estar ligado mais uma vez com Deus, tanto quanto Adão e Eva estavam no princípio. E assim não há mais necessidade de religião. Até lá, a religião é necessária. E, respondendo à tua pergunta, não há salvação fora da religião. Impressionante. Por quê? Porque a salvação é um conceito, uma dádiva de um conjunto de coisas que acontece dentro de um espaço de religião. Religioso. Muito bom mesmo. Eu confesso que esse versículo aqui dá uma ansiedadezinha, né? A vontade de ir embora logo pro céu, né? Mas eu quero ir pro último ponto agora, já pra gente caminhar para encerrar o podcast, que é negar a religião por maldade ou por ambição. Por ambição. E aí eu gostaria de dar o meu ponto sobre isso, que é e aí voltar naquela parte onde a gente estava falando sobre o evangelismo sem uma religião, né? O evangelismo sem um viés religioso, entre muitas aspas, né? Eu gosto de citar aquele mesmo exemplo que eu te citei. Eu vou te oferecer uma coisa, mas eu vou disfarçar ela de tudo para que você não ache que ela é o que é. Então, por exemplo, a gente vê muito hoje igrejas e movimentos derivados do cristianismo protestante que tentam abraçar todo tipo de pessoa.
E não entenda errado, não estou dizendo que a gente não tem que abraçar as pessoas. Temos, o evangelho é para todos. Mas eu não posso adaptar, moldar para que caiba, Determinado grupo. para que caiba no júnior. É um perigo quando eu pego a minha Bíblia e distorço ela para que o júnior consiga entrar. Ou quando eu distorço a minha Bíblia para que o Samuel consiga entrar. Entendeu? E o que a gente mais vê hoje é essas igrejas e não só, e às vezes até fugindo do ambiente de igreja, né? Querendo se reunir só em casa, só em grupinhos fechados, sabe? Para que eu consiga puxar essas pessoas para Cristo, que eu não vou estar puxando essas pessoas para Cristo, eu vou estar tirando delas o sentido mais belo do cristianismo, que é a comunhão entre seus irmãos, e fugindo também da ideia da religião, né? Porque a pessoa não consegue se libertar, não consegue olhar para a religião como algo positivo e necessário. E aí, tu usou bem a palavra, a gente enfeita a Bíblia, né? Cria versões da Bíblia para facilitar a aprendizagem racional, a famosa NTHL, terrível. NTLH. 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 Mas é nova Tradução linguagem de linguagem hoje. Exato. Eu só falo em THL também. Eu também, não sei porquê, mas tudo bem. A estrutura dos templos muda. Na verdade, não é mais chamado nem de templo, nem de igreja, é chamado de comunidade. Church. Essas igrejas são conhecidas como as igrejas sensíveis ao que busca. Ou seja, ela é sensível ao cliente, né, digamos assim. A pessoa que está buscando, então ela se molda a esse cliente, que é a pessoa que está querendo lá. A pessoa não Que é, quer na ser verdade, um religiosa. cliente, né? Que é um cliente. E aí, assim, esse interesse a gente tem que investigar e ser objetivo no seguinte sentido: existe algo por trás. Você oferece algo para a pessoa, você fantasia o templo, você fantasia o ambiente, você você enfeita a mensagem, você enfeita o livro. Ele não é mais um livro da capa preta, ele é temático, ele é adaptável na linguagem. Que foi? Você adapta um ambiente, você faz uma adaptação toda de forma que a pessoa que chega ali, o cliente, ele não vai se sentir numa igreja. E o cliente sempre Tem tem razão. O Júnior me olhou com uma cara torta. Tava segurando pra falar isso. Na hora que você falou de Bíblia, que o Júnior me olhou com a cara torta, porque eu tenho uma Bíblia que é um leãozão, assim, todo Mano, coloridão. A Bíblia do Gabriel tem um caderno Nós pra vamos- nós escrever, vamos- mano. Não, eu gosto da Bíblia. A Bíblia dele parece um caderno. É disfarçada, né? É quase o Homem-Aranha. Mas aí, Mas é de crente, eu juro que é de crente. o que acontece? Não só o conteúdo, a versão da Bíblia, não só o ambiente, não só a liturgia, a música, a roupa, o linguajar, as práticas, a cultura, o nome, tudo isso em favor de quê? De supostamente ganhar as pessoas para o quê? Uhum. Acho que tem uma frase interessante que faz parte de um projeto de MPC, né? Que hoje a gente faz parte. Uhum. Então a frase que eu acho interessante é: ao compasso do tempo, mais ancorados na rocha. Ou seja, ela vai se adequando de uma forma saudável, não uma forma de, como você estava dizendo, uma forma de querer... Enfeitar. Bem enfeitar. cautelosa. É uma forma cautelosa. Ela estará se adequando ao compasso do tempo, mas vai estar ancorada na rocha, né? Ancorada em Jesus Cristo. E também não tem como você levar uma comunidade assim, cristã para um outro país sem se adequar à forma cultural daquele local, né? sim. Então não tem como, mas você vai se adequar de uma forma que não perverta o sentido do evangelho, da igreja e tudo mais. A pergunta que a gente faz é o seguinte, Samuel: a gente vai para um lugar onde eu posso cultuar a Deus livremente? Sim. Pronto. Então não há razão, por exemplo, para me esconder em cavernas. Existe? Não. Não existe razão para eu dissimular minha prática profissional e tentar, de maneira quase agente secreto, pregar o evangelho, porque minha vida não está em risco. Então eu entendo essa percepção, só que tem um detalhezinho fundamental, e isso passa
batido na maioria dos cristãos. A gente já discutiu isso no EBD. Como foi que o mundo foi feito? Com o quê? O mundo foi feito com o quê? Quando Deus criou o mundo, ele usou o quê? Palavras. As palavras criam mundos, as palavras destroem mundos. O risco desse processo de adaptação é você pegar palavras que estão na Bíblia, que foram originalmente citadas pelos apóstolos, por Cristo, e pegar palavras novas que vêm com uma carga de ideologia, uma carga que não diz respeito a isso. Aí vem-se a pergunta, por exemplo, a palavra que Jesus chamou para o seu corpo foi qual? A palavra que ele chama pro corpo? Eclésia, igreja. Ele escolheu essa palavra por uma razão. E aí eu venho para agradar o meu público que odeia a religião, odeia a igreja, eu digo, isso não é mais uma igreja. É uma casa, é uma comunidade, é um PGM, é um GPM, é um não sei o que M, RPM, é um RPM, GPS. é um GPS. Você está entendendo? Ora, por que eu não consigo mais usar a palavra eclésia? Na verdade, são duas palavras, tem eclésia e eclesiola. Tem a eclésia, a igreja, e a eclesiola, que é a igreja dentro da igreja, a igreja local. Eu não consigo usar essa palavra, por quê? Porque aquela coisa que Jesus olhou, eu não consigo ver mais. E aí eu boto a culpa, e aí, assim, existe todo um processo sociológico, antropológico, filosófico, ideológico, de construção, de transferência de responsabilidade, que é resumida no seguinte ponto. No dia que você encontrar uma igreja perfeita, não entre dentro dela, porque você vai estragar. Então, no sentido que, em busca de algo perfeito, de algo adaptável, eu mudo as palavras. Quando eu mudo as palavras, eu trago novos conceitos. Existe um filme fantástico chamado A Chegada, que ele fala com uma profundidade única a respeito de palavras. Assim, é o spoiler do filme, mas tudo bem, é um filme antigo. Chegam naves espaciais. Detalhe, eu não acredito em extraterrestre. Eu só estou pegando o filme como um exemplo, analogia do Crente importância da palavra. Você não acredita em alienígena? Mas olha só, o filme é fantástico. Anne Adams, para se eu não me engano, a atriz. Olha só, chegam umas naves assim, no formato de um semicírculo gigantesca. Elas ficam paradas assim. E vários agentes do governo começam a tentar interagir com eles e não conseguem. E eles chamam uma linguista, um especialista em línguas. Uma tradutora. Não, mais que uma tradutora. Ela é especialista na gênese, como as línguas se formam. Você falou que o filme é de 2016, cara. Tá bom, mas tudo bem. Anne Adams, né, se não me engano. Pensei que era antigo do tempo dele. Assim. Lá pros anos 500. Aí mostra aí, mas tudo bem. Olha aí, ó. Não precisa. Aí o que eu quero dizer. E aí, eles conseguem entrar nas naves e aí vão se comunicando com aqueles seres lá, aquela coisa toda tal. E desenrolando na história, no final eles vão embora porque eles se sentem ameaçados e eles deixam alguma coisa para o planeta Terra. Eles deixam um idioma. E aí no final existe um desdobramento muito grande, uma profundidade muito grande na estrutura do filme. Mas de toda forma, o que acontece? As palavras, a maneira como as palavras são usadas e como elas são alteradas, elas mudam a percepção. Então quando você não chama aquele lugar que originalmente Jesus Cristo, que teve todo o trabalho de nascer de uma virgem, sofrer, ser chicoteado, quando ele abriu sua boca, inspirado, sendo ele a própria fonte do Espírito Santo, e ele disse assim: esta é a minha eclésia, esta é a minha igreja. Acabou-se, não existe outro nome para isso, porque qualquer outro nome para isso trará informações que Cristo, por uma razão que só ele sabe, não quis dar naquele momento. É igreja. Qualquer coisa diferente disso é uma dissimulação, é um atrativo, é uma estrutura racional. E um dia nós vamos falar sobre a deusa razão,
que tem seu trono implantado na maior parte das igrejas, a racionalidade bruta e crua que domina a mente dos cristãos, a ponto de se criar manuais. Olha só, você cria um manual de como se estabelecer algo. Deus está fora disso. No momento em que você sistematiza o processo, não é mais Deus, é a racionalidade. Você não... Tem até uma música, né? Preto no branco, ninguém explica Deus. Ninguém consegue explicar nem as ações de Deus. Para finalizar, Romanos, por favor, aí quem tem acesso rapidinho aí à Bíblia, Romanos 11. Espada volta, né? Pode ser ao meio da revista corrigida? Tem que ser essa aí. A ACF, melhor ACF, vai lá. Eu só tenho uma ARC. Ao meio da revista corrigida, pode ser. Romanos 11 diz assim, ó. Qual? A partir do 33 ao 36. Esse texto, ele não pode ser lido normalmente. Ele tem que ser lido com a entonação de voz, com a imponência. Ele foi escrito para ser lido e falado com autoridade. Então, Júnior ou Gabriel fala, enche o peito de ar e fala. O Romanos 11, 33 ao 36, olha lá. Hino de adoração. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, a religião não salva, mas não há salvação fora da religião. É isso aí, gente. Show de bola. Gostou da entonação? Gostei. Foi inspirado. Fez um esforço, mas deu certo. Muito obrigado para você que assistiu até aqui esse episódio. Se você puder, compartilhe, curta, comente aí o que você gostaria de ver aqui no podcast. E muito obrigado pela sua presença aqui. Inclusive você que talvez não nos conheça, não conheça esse projeto, mas que por algum acaso chegou até o seu clique, a gente te convida a estar olhando os nossos vídeos antigos. Já temos dois atrás e vamos estar lançando mais em breve. E que você possa estar nos acompanhando também. A gente está com esse projeto só para você que não nos conhece tudo, talvez não assistiu os primeiros vídeos. Foi um projeto que começou na nossa escola bíblica dominical, onde justamente com o nosso professor apareceu essa ideia de podermos trabalhar, na verdade não é nem trabalhar, seria expandir, mas o que a gente veio estudando durante todos esses últimos 2-3 anos para a comunidade do YouTube. E o próximo vídeo é sobre... Você vai ter que assistir. Eu ia falar. Não, mas o próximo vídeo é sobre... eu não sabia. É a história do Batista. A história do Batista. Vamos lá. Falou. Então, Valeu. deixe seu like, comenta aqui no vídeo, se inscreve no canal, que é muito importante também, né? Sim. E Inclusive, nós estamos quase chegando a 1000. Só falta 927. 940. Agora é pouca coisa. Mas estamos com essa meta. Né? Mas quando a gente começou, faltava 1000 para Falta 1000. exatamente. Agora já está mais perto. É isso aí, galera. Aquele abraço.